Amém, irmãos? Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos, todos os presentes, também os que não estão presentes. Eu quero convidar os irmãos, quem puder, vamos nos colocar de pé, quem puder, viu, irmãos? Mas vamos fazer um esforço, porque isso aqui é para o Senhor, né? Eu quero convidar os irmãos a estarem orando nesse momento. Quem sentiu o desejo de orar, vamos estar orando. E vamos lembrar que isso é para Deus. Então não precisa ficar com medo ou achando que o irmão vai pensar assim, o que ele vai achar da minha oração, né? Vamos orar. Amém? A Ti, Senhor. Também me rendo a Ti, Senhor. Também sou grata. Obrigada, Senhor, pela Sua presença, por essa noite tão agradável, Senhor. Obrigada, Senhor. Que o Senhor faça morada em nós, que a gente deixe o Senhor fazer morada em nós, Senhor. Hoje e sempre, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Abençoa, Senhor, quem vai ministrar a palavra, Senhor. Usa a pessoa, Senhor, que vai ministrar a Sua palavra, Senhor. E também nos abençoe aqui, Senhor, no louvor. Abençoe os irmãos, Senhor, que o louvor flua. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Eu sou grata a Ti. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. O nosso refúgio é Deus. Você tem certeza disso? Amém. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Só um minuto, eu separei para ler aqui. Salmo 46, versículo 1 ao 3. Vocês podem ouvir, não precisa abrir. Mas preste atenção nesses versículos. O que Deus está dizendo aqui para nós? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Uau! Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu vou ler só até o 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então aqui ele está dizendo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo que tenham trovões, tempestades, um exemplo que eu estou citando, a gente tem que confiar em Deus, né? Nós temos que colocar os nossos olhos nele e Ele vai nos ajudar, porque Ele é a nossa esperança. Então, convido você a cantar para o nosso Deus, o Senhor. Quem puder, vamos estar de pé. Quem não puder, amém. Mas vamos lá, é para o Senhor. Vamos cantar o hino Deus é o nosso refúgio e que você cante para o Senhor mesmo. Ele é o nosso refúgio. Seja grato. Lembre de algo que Deus fez por você, como Ele é o seu refúgio. Lembre-se e vamos ser gratos nesse momento. Amém? Vamos cantar o hino e vamos meditar na letra também. Amém. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza. Vamos bater palmas. Senhor bem presente na hora da angústia. O Senhor é a Porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará. Nenhuma alma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio. Deus é o teu refúgio, a tua fortaleza.
vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da minha herança, aquele que sustenta a minha sorte. Nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar, nenhum mal vai me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma arma forjada contra mim há de prosperar. Estou firmado na rocha que nunca se abalará. Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Deus é o teu refúgio, Olha pro seu irmão e fala: tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é a porção da tua herança, aquele que sustenta a tua sorte. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, nenhum mal vai te ameaçar, nenhuma praga em tua tenda chegará, nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Estás firmado na rocha que nunca se abalará. Teu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Que você dê glórias a Ele nesse momento. Glórias a Ti, glórias a Ti. Tu és Rei, Senhor. Amém. Vamos pedir ao Espírito Santo que encha as nossas vidas. Encher-nos com o seu poder. Pois você quer ser dele, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você vai pedir para Deus, para o Espírito Santo encher você. Nós vamos pedir. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são.
corações. Aleluia. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu venho contemplar tua glória e majestade. Pai, eu venho te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu venho te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Ó, leva-me à sala do teu trono. Oh, leva-me à sala do trono. Pra quê? Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração e vamos pedir ao Senhor para navegar no oceano do Espírito. Que você queira navegar no oceano do Espírito. Basta você querer. É só querer que você vai navegar no oceano do Espírito, buscando o Senhor. Amém. Vamos cantar esse hino. Eu navegarei. E vamos adorar o Senhor. Tenha liberdade de estar adorando a Ele da maneira que você quer. Se for fechar os olhos, levantar as mãos, fique à vontade. Ninguém aqui vai observar. Amém? A não ser o Senhor. É para Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
vem, Senhor, e enche-me de novo. Peça ao Senhor para encher você de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 ó Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, ó Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito. será que você pode orar ao Senhor? Pedir para que Ele te encha de novo. Que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Mais uma vez, Espírito, Espírito, vamos orar. Espírito, Espírito, ó Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem, Senhor, e enche-me de novo. Sim, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aleluias. É incrível como que Deus muda o ambiente. Vocês perceberam que a presença de Deus está aqui? Eu estou sentindo, eu estou percebendo. Está uma atmosfera diferente aqui. Graças a Deus. Que assim seja. Que a gente sempre levante as nossas mãos para adorar. Estejamos com o coração contrito e quebrantado. E que a gente venha buscar o Espírito Santo. Que Ele vai nos encher do seu fogo. O fogo que não os consome é o fogo do Espírito Santo. É alegria, é paz, é tranquilidade. Ele traz os frutos do Espírito Santo para o nosso coração. Amém? Os irmãos podem se sentar. E agora a gente vai... Eu quero saber se tem alguém que quer dar um testemunho nessa noite. Eu queria deixar um incentivo também, para a gente não ter vergonha de vir aqui à frente e contar um testemunho. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu falo por mim mesma. Eu já tive vergonha, já deixei de vir aqui na frente. Eu ficava pensando, não vou não. Pois é, eu já fiz isso, mas eu errei.
Então, que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi, né? Não deixe de vir e compartilhar com os irmãos. Isso é importante. Às vezes ele está num dia que ele está sem fé, mas você vem aqui e conta um testemunho, você aumenta a fé dele, né? Você eleva. É para isso que serve o testemunho. Ninguém vai dar um testemunho hoje? Ah, 2 pessoas, que bênção. Pode vir aqui atrás da irmã. Passar o microfone. A paz do Senhor, igreja. Eu quero dizer para a igreja que eu, graças a Deus, eu tenho sido muito protegida. Graças a Deus que Deus tem ouvido as minhas orações. E Deus tem me livrado de machucar. Graças a Deus, nunca quebrei nenhum dedo. E agora, essa semana, eu saí mais um marquinho, fui naquela rua lá, onde nós estamos comprando uma casa lá. E na volta, quando nós fomos para lá, está fazendo a rua ainda, né? Ali perto do... Esqueci o nome da rua agora. Eu sei que foi para lá, nós fomos bem. Aí, na hora que nós voltou na mão dele, né? Aí tinha muito barro. E aconteceu que a moto tombou com nós, né? Mas aí ele falou, mãe, a Valença, que às vezes tem hora que a senhora é teimosa e vale a pena. Porque a gente sentar na moto, assim, como a gente está montando cavalo, é mais perigoso ainda, né? E a minha Valença, que eu estava sentada de banda, e a hora que a moto tombou, eu já saí logo para lá. E Deus abençoou, não aconteceu nada, né? Mas é por quê? É porque Deus está protegendo nós e vai continuar nos protegendo, nos livrando de todo perigo. Eu oro toda hora que eu a lembro, eu entrego todo o meu familiar nas mãos do Senhor. E a igreja está protegida, porque tem muitas pessoas ainda orando e com fé que o Senhor faz aquilo que nós não merecemos, mas Ele faz tudo para nós. Que Ele morreu para nos salvar e nós somos salvos. E é uma coisa, um milagre muito grande que Deus faz para nós, é nos salvar. E eu sou grata a Deus. Muito obrigada pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Ui, que testemunho lindo, né? Tá vendo, gente? É muito importante a gente vir dar um testemunho. Paz, irmãos. A paz do Senhor esteja conosco. Olha, esse testemunho não é de hoje. Aqui no semana passada a gente teve visitante, né? E aí o tempo era curto. E é claro que a gente tinha que aproveitar a presença do irmão que veio de tão longe para estar com a gente, né? Mas assim, aquele dia a Cecília começou falando sobre a nossa estada na casa dela, né? Foi algo assim que, de um momento, foi ido para lá a visita, não era planejado, e logo fomos para lá fazer a visita. E o que aconteceu ali naquele lugar foi algo muito, muito acima das nossas expectativas. Porque às vezes a gente vai visitar um irmão, né? E chega ali, eu não sei se às vezes a gente vai até meio desanimadinho, que chega lá, vê uma pessoa toda quebrada, e parece que... E ele tão animadinho, mas a gente chegou lá, eu pelo menos não tinha planejado, né? Tinham planejado, Marilza, Toninho, assim, não tinha planejado. Mas, na hora, o Espírito de Deus tomou tomou a iniciativa daquele grupo pequeno que estava ali e a gente viu a presença de Deus atuando ali, né? Nós, às vezes, muitas pessoas vêm para a igreja, às vezes, aqui acho que não é o caso, porque nós já estamos um pouco experimentados. Às vezes vai para a igreja para ouvir
alguém cantar bonito, mas nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Alguém que tem que chegar aqui para dizer para Deus, olha Deus, eu vim aqui porque eu te amo, eu te louvo. Olha, eu sei que eu estou aqui porque Jesus me salvou. Jesus, ele morreu na cruz por mim, já morreu. Ele já fez tudo que tinha para me salvar. Então, tem momento de ficar mais alegre do que isso? Não tem. Então, foi além do que ela testemunhou, porque foi muita coisa, porque eu acho que ela não teve nem tempo, também não ia ter tempo. Foi algo de Deus e coisas inexplicáveis. A gente fala só o tantinho que a gente entende. A gente fala assim, Deus manifestou ali. Amém? Também eu quero contar que hoje eu estava, durante o dia, pensando. E quando você está ligado, né, em espírito, com o povo de Deus, com a igreja, você está ligada mesmo. Agora que eu cheguei aqui, que os irmãos cantaram aqui os hinos que o Senhor me falou durante o dia, foi os hinos que cantaram aqui. Amém? Comunicação em espírito, revelação. A igreja precisa caminhar junto. Né? E nós, irmãos, precisamos, Deus tem um chamado para que nós estamos pouco, é pouco mesmo, é com esse pouco que Deus vai trabalhar. Estejamos nós na nossa posição, porque Deus, ele não brinca, né? Então, eu agradeço a Deus por aquela... E que nós possamos visitar mais alguém e levarmos ali, estarmos ali, o Espírito de Deus atuar onde a gente estiver, né? Trazer alegria, trazer consolo, trazer conforto, libertação. Como é que você vai falar para uma pessoa que está tudo bem, mas ele está todo quebradinho ali? É só o consolo. E o quem completa a obra é o Espírito Santo. Amém? Outra coisa que eu queria falar aqui é que nós, às vezes, nos colocamos meio que, tipo assim, isso aí não é para mim. Mas Deus está chamando a atenção aqui nessa noite. O meu esposo, ele contava uma experiência que ele trabalhou num comércio aqui. Quando chegamos aqui, e lá tinha uns funcionários, né? E aí tinha uma pilha, eu acho que eu até já contei essa experiência. Uma pilha de, não sei se era litro ou alguma coisa que podia cair. Estava a pilha toda ali. E todo mundo de lá onde cai, o moço que estava perto, viu que estava entortando, vai cair. Caiu! E pronto. Aí o gerente veio e demitiu ele. Você estava perto e não fez nada. Né? Ele podia ter pelo menos encostado, tentado evitar que aquela pilha de negócio tivesse caído. Deus está falando aqui com nós também. Se você vê alguém nessa aqui sem ser visitado, palavra sem ser ministrada, alguma coisa que você puder fazer e que você não tiver disposto a fazer, Deus vai fazer o mesmo. Olha, gente, a pior coisa é Deus deixar a gente de lado. Vamos nos colocar em posição de humildade e falar para Deus, Senhor, eis-me aqui. Amém? Eis-me aqui. Não é, às vezes, não é só para falar, não, é para fazer o que Deus quer que faz. Amém? Então, essa é um testemunho que eu quis dizer, que foi assim, sem poder contar o que aconteceu lá. Foi coisas inexplicáveis, mas nós podemos falar um pouquinho da alegria. A outra parte, eu quero dizer que nós estamos aqui, nós precisamos estar na posição, ouvindo a Deus, e o pouco que nós pudermos fazer para a gente falar, eis-me aqui. Amém? E aqui, tinha um outro aqui que ficou sem cantar. Na hora a gente não lembra, não foi cantado, mas é porque tudo é o Espírito que manda, né? É aquele descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vamos, gente.
Já sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sua alma viverá, teu espírito renovará, e no seu corpo tudo novo se fará. Sua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Vem esperar e saltará de alegria. Vem Espírito Santo me guiar. Vem Espírito Santo restaurar. Vem todo Espírito. Vem todo Espírito. Toca neste lugar e enche os nossos corações. Amém. Quem crê que o Espírito Santo pode tocar e renovar as nossas experiências, encher este lugar, encher os nossos corações, dirigir as nossas mentes? Amém? Então, essa é a palavrinha, a recomendação que eu quero dizer hoje. Vamos cantar esse hino durante a semana. Vento do Espírito, toca neste lugar. Vem no meu coração, no seu, no nosso. E vai renovar as nossas experiências com Ele. E eu tenho certeza, irmãos, que vocês serão renovados, porque eu estou. Às vezes a gente passa por alguma hora, desânimo, a gente que já está mais numa certa idade, já não é mais um mocinho, uma mocinha, mas tem as quedas, né, de pressão, Só que nós cremos que o Espírito Santo pode renovar as nossas experiências, renovar nossas mentes, nossos corações, nosso viver diário. Amém? Esse é o... Esquece não, vento do Espírito. Amém. Não tem outra coisa a dizer amém, né? Já foi dado o recado, Deus já falou. Agora a gente tem que seguir, né? Então vamos estar buscando o Espírito Santo. Eu, pelo menos, quando eu estava aqui cantando o hino Eu Navegarei, eu senti assim a necessidade, o desejo de Deus descer no nosso coração, vir ao nosso coração, né? Como fala o hino, né? Parecido com o hino. Então é nesse sentido, irmãos, vamos buscar o Senhor durante a semana. E eu quero fazer uma rápida oração, porque já o tempo está estendido, mas eu senti vontade de fazer essa oração, mas eu quero que vocês orem junto comigo. Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Senhor, eu te agradeço, Senhor. E eu venho pedir, te louvo, Senhor, e eu venho pedir que o seu Espírito derrame sobre nós, sobre o nosso coração, Senhor. Vem nos ungir, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor, na nossa semana, que a gente não se esqueça que precisamos buscar o Senhor, que o Senhor nos aviva, nos renova, Senhor, nos dá uma nova esperança, que a gente não se esqueça de te buscar, Senhor, durante a nossa semana, durante os nossos dias. Que a gente se lembre disso, que a gente venha te buscar, venha orar, Senhor. Não se esqueça. Eu oro nesse sentido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou passar a palavra, então, para o ministrante dessa noite, nosso irmão Toninho. E que Deus abençoe ele. Amém? A graça e a paz do Senhor seja com cada um dos irmãos. Amém?
essa incumbência de estar levando uma palavra do Senhor à igreja não é fácil, porque não é um mero discurso, não é algo que você faz naturalmente, é algo que você faz para o Senhor, na presença do Senhor. E não é brincadeira, assim como nada para Cristo é brincadeira, as coisas de Deus são sérias. E eu pediria neste momento que você fechasse os seus olhos, estivesse orando. Vamos fazer uma oração curtinha e que você esteja intercedendo pela minha vida. Estou aqui diante do Senhor, não quero falar nada de mim mesmo, mas que o Espírito Santo possa estar me guiando, me dirigindo, e que eu possa transmitir a palavra não minha, mas do Senhor, como na verdade é. Senhor, eu te bendigo nessa noite, te exalto, Senhor, me coloco aqui diante de Ti e te peço, Pai, que esteja comigo, esteja me fortalecendo, me dando graça, Senhor, porque a palavra não é nossa, a palavra é Tua, Senhor. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, ela se renova todos os dias, ela sempre é palavra do Senhor. Esteja, Senhor, me capacitando, porque eu de mim mesmo não sou ninguém, eu não sou nada. Dependo inteiramente de Ti, Senhor, e me coloco à Sua disposição. Que o Teu Santo Espírito possa estar em nosso meio, nos dando capacidade, Senhor, de transmitir a Tua palavra e também de absorver o que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Que nós estejamos com os nossos corações abertos e prontos para receber aquilo que o Senhor quer nos instruir. É em Teu nome, Pai, que eu oro nessa noite. Amém. Irmãos, vamos abrir em Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27. Amém? Que diz o seguinte: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondeu-lhe e disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse-lhe: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Aquele homem, eu imagino que tem uma versão que está até ali
em Mateus 19, 16, 26, não precisa os irmãos abrirem, fala a mesma parábola, fala a mesma, conta a mesma história, esse acontecimento, porém de uma forma um pouquinho diferente. E lá fala mancebo, tem algumas traduções que falam um jovem rico. Eu imagino que aquele homem, quando começou a conversar com Jesus, no caminho, ele por certo pensou, eu não preciso de mais nada para servir ao Senhor, para adquirir o reino dos céus. Isto eu imagino que ele pensou. Aí ele falou, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar o reino eterno? Foi quando Jesus, conhecendo o seu coração, o interessante é que Jesus, ele nos conhece, ele conhece os nossos corações. Jesus sabia o ponto que faltava naquele homem. Ao ponto de vista, até mesmo de Jesus Cristo, ele estava perfeito. Os mandamentos, ele conhecia os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Todas essas coisas, ele mesmo disse para Jesus, eu tenho feito desde a minha mocidade. Mas aí Jesus, como conhecia o coração dele, e Jesus já sabia. Não é algo que Jesus quis saber, ele sabia, ele conhecia, assim como ele conhece a cada um de nós. Ele conhece os nossos corações. A palavra do Senhor diz que o Senhor sonda os nossos corações. Quando a palavra ainda não chegou à boca, mas Deus já conhece e Deus já sabe. Esse é o nosso Deus. Então Jesus foi e falou, ainda te falta uma coisa. Imagino que naquele momento ele ficou, mas o quê? Se tudo isso eu já fiz, se tudo isso eu sigo, eu faço, desde a minha meninice, desde a minha infância, desde a minha juventude eu faço. Rapidamente eu imagino que ele deve ter pensado assim. Aí foi quando Jesus, conhecendo o coração dele, foi e falou, vende tudo que você tem, reparte aos pobres e siga-me. E aquele jovem, infelizmente, quando tocou naquilo que ele mais amava, naquilo que ele valorizava, ele não conseguiu resistir e fazer aquilo que o Senhor pediu para ele. Eu imagino que Jesus não queria que ele fizesse isso, apenas fez um teste para saber e fazer ele conhecer também o que ele valorizava mais. Jesus fez um teste com ele. Imagino eu que se ele se dispusesse diante do Senhor e falasse, tá bom, Senhor, eu vou vender tudo que eu tenho, vou repartir com os pobres, eu tenho muitos bens, tenho muitas propriedades, como a palavra fala, mas eu vou repartir e vou te acompanhar, vou te seguir. Imagino eu que se ele fala isso, é claro que Deus conhece os nossos corações, não adianta também tentarmos enganar ao Senhor que nós não vamos conseguir, porque Deus nos conhece. Então você deve ser, eu devo ser verdadeiro com o Senhor, porque ao Senhor não se engana. Mas aquele homem, o coração dele estava voltado apenas para a riqueza material. Ele tinha muitos bens. E quando Jesus colocou para ele que ele teria que se desfazer daquilo tudo para seguir ao Senhor, infelizmente, aquele homem não quis trocar a riqueza que ele tinha, apesar de ser uma riqueza material. Ele não quis trocar aquela riqueza pela riqueza que é a salvação, pela riqueza maior que é o Senhor Jesus. E se aquele homem, porventura, opta por seguir ao Senhor, vender tudo, imagino que Jesus teria feito com ele, assim como Deus fez com aquele homem, que deu o seu filho, que ia sacrificar o seu filho a pedido do Senhor. Deus na última hora não deixou. Eu imagino que Jesus Cristo naquele momento iria falar para ele, não precisa, basta que você me coloque no lugar dessa riqueza, me coloque maior do que essa riqueza,
Por quê? Porque o coração daquele homem estava voltado para a riqueza. E o que Deus quer de mim e quer de você? Ele quer de nós, que nós estejamos com os nossos corações cheios de Cristo, que é o bem maior. E ele não quis trocar. Aquele homem, por certo, pensou, mas eu vou perder tudo isso. Ele não conhecia Cristo. Talvez às vezes a gente passa por algumas lutas, algumas dificuldades e nos faltam fé por não conhecer a Cristo. Porque tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo. Deus é tudo para nós. Aquele homem, eu imagino que ele não conhecia Cristo. Ele não sabia do valor que Cristo tinha. E ele não quis trocar. A palavra é bem clara que ele ficou triste sim, mas ele saiu, se ausentou e não aceitou substituir aquela riqueza que ele tinha, bens materiais, pela riqueza que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo 25, depois que ele saiu, Jesus foi e falou para os seus discípulos, para os que ali estavam com ele: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Por que eles se admiraram? Porque Jesus Cristo falou: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que entrar no reino de Deus um rico, de que um rico se salvar. Então, aos nossos olhos, isso é impossível. É impossível. Então, logo os discípulos falaram: então quem poderá se salvar? Se é dessa forma, quem poderá se salvar? Mas Jesus Cristo, na sua grandeza, na sua sabedoria, ele disse, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Isso quer nos dizer o quê? Se Deus quiser salvar um rico, e o rico aceitar a substituição da sua riqueza, dos seus bens, por Jesus Cristo, isso é possível. Não é fácil, a palavra do Senhor já fala. Não é fácil, mas é possível. Então, por que é tão difícil? E o próprio Jesus Cristo achou tão difícil? Porque os nossos corações, o coração do homem, os nossos não, o nosso está em Cristo, mas o coração do rico está na sua riqueza. A riqueza que ele possui é o Deus dele. Ele confia, ele faz e desfaz porque ele pode, ou pelo menos ele acha que pode. Ele acha que pode. Mas a riqueza material, ela não é tudo. Tudo é a riqueza espiritual, que é o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso sim é tudo, porque em Deus nós podemos todas as coisas, em Deus nós somos mais do que vencedores, em Deus nós podemos tudo, e tudo que precisamos nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele disse que era difícil um rico se salvar. Aí os irmãos me perguntam assim: então eu não posso ter riqueza? Eu não posso ser uma pessoa rica? Claro que pode. Claro que pode. Agora, felizes somos nós que conhecemos a Cristo sem ter nada. Né? Felizes somos nós, porque nós em Cristo, nós podemos adquirir riqueza. Sim, claro que podemos. Afinal, Deus nos colocou para trabalharmos, nos esforçarmos, buscarmos. Eu não diria buscar como se fosse a coisa mais preciosa, não. Mas o trabalho ele é digno e nós devemos trabalhar. E se Deus quer nos acrescentar alguma riqueza material, amém. Amém por isso. Nós não podemos então ter as coisas? Claro que podemos. O nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata, Ele pode todas as coisas. É nele que nós vamos achar e encontrar todas as coisas. O que nós não podemos é colocar a riqueza em nossos corações como prioridade. Não podemos trocar o Senhor Jesus, a grandeza que existe no Senhor, por nenhuma riqueza material.
E quando eu digo riqueza, não estou falando de um João Gonçalves, por exemplo, que é uma empresa grande, tem muitos bens. Não estou falando de uma riqueza a tal tamanho. Mas nós podemos, se não tivermos o Senhor Jesus Cristo em nossos corações, não darmos prioridade ao Senhor, não tivermos os nossos corações cheios do Espírito Santo e cheios do Senhor, nós podemos, às vezes, trocar Jesus Cristo por um carro, por uma moto, por uma casa, por qualquer bem. E nós devemos ter cuidado, porque isso o Senhor não permite. Porque primeiro lugar em nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Os nossos corações devem estar cheios de Cristo. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos serão acrescentado, tudo mais Ele fará. Então em Cristo nós podemos sim, quantos irmãos, quantos homens de Deus, servos do Senhor, que são ricos, riquíssimos, mas o coração dele está voltado para a riqueza? Não. Ele tem porque é graça do Senhor. O Senhor o deu e pode nos dar também. Qualquer um de nós que temos um bem, temos bens materiais mais que os outros, temos bens sem problema nenhum. Desde que o Senhor seja o nosso bem maior, desde que os nossos corações tenham prioridade o Espírito Santo e tenha prioridade o Senhor Jesus. Nós devemos buscar, sim, sempre ao Senhor Jesus Cristo. E as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas nós não podemos trabalhar, então, temos que esperar no Senhor, confiar no Senhor e não fazer nada? Claro que não, devemos trabalhar. Devemos e temos que trabalhar. O trabalho, ele é lícito. Vamos ver Mateus 6, 19, de 19 a 21. Mateus 6, capítulo 6, versículos 19 a 21. Amém? Que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estava o tesouro daquele homem que fez aquela pergunta para o Senhor: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E uma coisa interessante aqui, irmão, nesse texto, é que ele disse assim: bom mestre, o que farei para herdar a salvação, para entrar no reino? E Jesus, por melhor que seja, ele não se considera bom, ele considera o Pai como bom. E ele diz: por que me chamas bom? Só há bom um, que é Deus. O próprio Jesus Cristo fala isso. E às vezes nós nos pegamos achando sermos melhor do que outros. E nós não somos. Nem o próprio Jesus Cristo se acha melhor do que ninguém. Porque nós, pecadores, vamos nos achar melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Então o coração daquele homem estava onde? Estava na riqueza, estava nos seus bens materiais. E Jesus propôs para ele uma troca dos bens materiais por um bem celestial, a salvação. Vai e vende tudo que tens, distribua aos pobres, vem e segue-me. Como eu já disse, imagino eu que se ele se coloca nessa posição e fala: vou fazer isso, o Senhor teria falado para ele: não precisa, porque o Senhor estava querendo testar o coração dele e mostrar para ele também que existe um bem maior do que todos os bens materiais, que é o Senhor Jesus Cristo, é a nossa salvação. Então os nossos corações devem estar sempre em Cristo.
Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então o nosso tesouro é quem? O Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Este é o nosso tesouro, esse é o nosso bem maior, essa é a nossa riqueza, porque Ele nos dá, através da sua morte, nos deu a vida eterna. E essa palavra eterna, ela é interessante, às vezes nós não consideramos o que é eterno. É eterno, é infinito, é para toda a vida, não tem fim, é sem limites, é eterno. E a salvação, ela nos é dada, e de graça, nos é dada para uma vida eterna com Cristo. Então o tesouro de nossas vidas, daqueles que servem ao Senhor, devem estar em Cristo, porque Ele é o nosso tesouro maior e os nossos corações devem estar sempre voltados para Cristo. Podemos, sim, ser ricos, termos alguns bens materiais? Podemos, mas não podemos estar com os nossos corações voltados para nada disso. Nada que interfira, nada que possa tomar o lugar do Senhor em nossas vidas, deve ser a nossa prioridade, deve ser o nosso tesouro. O nosso tesouro deve ser o Senhor Jesus Cristo, o qual morreu pela minha vida e morreu pela sua vida. Nesse versículo ainda, de 19 e 21, diz assim: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e os ladrões minam. Se nós ajuntarmos qualquer coisa aqui na terra, qualquer bem, podemos até ter, mas sabendo que a traça vai destruir, a ferrugem vai comer, os ladrões podem minar, nós podemos a qualquer momento perder. Mas a salvação nós não perdemos porque ela é eterna e está guardada em Cristo Jesus. E Ele está acima de todas as coisas. E nele nós temos segurança. Essa salvação, esse bem maior que é o Senhor Jesus Cristo, Ele nós nunca perderemos. A ferrugem não consome, a traça não destrói, o ladrão não mina, porque nós devemos sim juntar tesouros no céu. E como que vamos juntar tesouros nos céus? Em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós conseguimos granjear cada dia mais tesouros e bens espirituais nos céus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, ele é considerado o Deus do dinheiro. Então aquele jovem, aquele homem, ele, ainda que ele não soubesse, mas ele servia ao Deus Mamon, ao Deus do dinheiro. E quando Jesus propôs a ele deixar aquele Deus para servir ao Deus verdadeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, ele não quis. Mas a palavra aqui diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de chegar a um e desprezar o outro. Então nós não podemos, por que nós não podemos ter riquezas materiais em primeiro lugar como prioridade em nossas vidas? Porque aí nós estaríamos servindo, se o nosso coração estiver voltado para a riqueza material, nós estamos servindo ao Deus do dinheiro, que é Mamon.
e vamos estar desprezando ao Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro Deus. Então nós devemos deixar todo o embaraço, tudo aquilo que nos impede de servir ao Senhor, tudo aquilo que te impede de servir ao Senhor, de colocar o Senhor como prioridade na sua vida, ele tem que ser deixado, porque o Senhor deve ser 24 horas a prioridade em nossos corações. Nós devemos servir ao Senhor, a um único Deus, porque se nós servirmos a dois senhores, ou melhor, nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos a um ou servimos ao outro. Então, nós temos que optar por servir ao Senhor. É por isso que quando Jesus falou e fez esse teste com aquele jovem, imagino que se aquele jovem entende a proposta do Senhor, a troca da riqueza espiritual por a riqueza material, ele teria deixado. Por mais que isso é só uma imaginação minha, de repente não teria acontecido nada disso. De repente o Senhor teria sim deixado ele vender tudo e repartir sim com os pobres. Mas imagino eu que se ele opta por fazer isso, se ele entende que o Senhor era uma riqueza maior na sua vida, Deus talvez não deixaria ele ter feito isso, porque ele estaria substituindo a riqueza material pela riqueza espiritual, que era o Senhor Jesus Cristo. Ele estaria deixando de servir a Mamon e servir ao Senhor Jesus Cristo. Mamon é o Deus do dinheiro, e nós não podemos jamais permitir que esse Deus faça parte das nossas vidas. Podemos sim ter riquezas, sim, dadas por Deus. Tem um versículo que diz que a riqueza, ela é um dom do Senhor, ela é dom de Deus. Ela pode ser nos dada, ela pode ser nos acrescentado. Ela pode ser, através do Senhor, nos dado. Podemos adquirir? Sim. Mas o Senhor sempre será a prioridade em nossas vidas, em nossos corações. É nesse tesouro que nós devemos estar voltados. Os nossos corações devem estar sempre voltados para o Senhor, que é o nosso bem maior. 1 Timóteo 6, de 7 a 11. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Esses versículos, ele é interessante porque diz que nada nós trouxemos. Quando nós nascemos, viemos ao mundo sem nada e voltaremos ao pó sem nada. Então, por que nós vamos nos desesperar em buscar riquezas materiais, ficar rico, esquecer de Deus por causa das riquezas? É por isso que nós devemos sempre buscar em primeiro lugar, tomar como prioridade o Senhor em nossas vidas e depois as outras coisas. Podemos correr atrás, podemos buscar. Que maravilha, que bênção é quando nós temos para repartirmos com outros que não têm, ajudarmos ao outro. Eu acho que uma das maiores riquezas, uma das maiores bondade e atitude bondosa diante do Senhor é quando nós temos e repartimos. É quando nós temos e não somos egoístas,
não queremos ficar só para nós e pensamos no próximo. Porque se eu tenho e o irmão ou a irmã não tem, e eu posso, eu ajudo. Mas infelizmente, porque Jesus Cristo falou que difícil, muito difícil é um rico entrar no reino dos céus. Porque para entrarmos no reino dos céus, nós devemos ser humildes, nós devemos ter um coração bondoso, não podemos estar voltado a nada disso que faz parte deste mundo, e sim para Cristo. E se nós temos coisas materiais, amém, mas vamos usar então essas coisas que nós temos, que é dádiva do Senhor, é acréscimo do Senhor para as nossas vidas, para ajudarmos outros irmãos. E isso é plausível diante do Senhor, porque nós temos, mas nós temos não para nós, nós temos para ajudar os irmãos, para ajudar outros. E não sermos egoístas e querermos juntar, juntar e juntar. Cada dia querermos mais e mais e mais para nós mesmos. E quando, por exemplo, um rico, dificilmente você vê um rico ajudando alguém. Quando ajuda, ajuda com migalhas. Ele ajuda, às vezes, com algum interesse, querendo algo em troca. E por quê? Porque ele é egoísta, porque o coração dele está voltado para aquilo e ele não abre mão. O Deus dele é a riqueza, o Deus dele é o que ele tem. É naquilo que ele confia. O rico, ele normalmente fala, eu posso, eu faço, eu aconteço porque eu tenho dinheiro. Mas não sabe ele que dinheiro não é tudo. O dinheiro pode muitas coisas, sim. Materialmente falando, pode. Mas espiritualmente falando, o dinheiro não pode nada. Absolutamente nada. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos foi dado. Ele nos salvou. E Ele não quis nem um centavo em troca. Ele não quer dinheiro. Ele quer as nossas vidas, a nossa dedicação ao Senhor. Ele quer o nosso coração. Ele quer que nós o sirvamos com interesse de coração, em espírito e em verdade. Ele quer que nós abramos os nossos corações e deixamos que o Santo Espírito faça morada em nossas vidas. E se nós temos, vamos repartir, porque o que nós temos não é nosso, é do Senhor. Nós apenas administramos e podemos ter sim, mas os nossos corações jamais podem estar voltados para riqueza material. Aí o irmão vai e me pergunta, então, eu vou esperar no Senhor? Não vou trabalhar? Ou vou trabalhar só para mim? Como o versículo disse aqui, se tem o que comer e o que beber, estáis contente. Não precisamos ser rigorosos a tal ponto. Nós podemos correr atrás, sim, porque o trabalho, ele é lícito. Devemos trabalhar? Claro que devemos trabalhar. O trabalho, ele é um mandamento direto do próprio Deus. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, e Deus foi ter com ele, ali Deus ordenou que ele deveria trabalhar. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Gênesis 3, 19. Diz assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dele foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então Deus ordenou diretamente a Adão, lá no Jardim do Éden, lá no início, ordenou que ele trabalhasse, ordenou que ele ganhasse o pão de cada dia do seu suor. Então o trabalho, ele dignifica o homem, e nós devemos sim trabalhar.
Existe um versículo que diz: trabalhai todos os dias para que não sejais pesado a ninguém, e se preciso for, trabalhai dia e noite. O Salmo 128, 1 e 2, não precisa abrir, eu vou só citar. Diz assim: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e tirar bem. O trabalho dignifica o homem. E aqui no Salmo 128, ele não nos promete que... Ele não só nos manda trabalhar, como ele promete que nós teremos felicidade. Olha, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós temos que temer ao Senhor, e nós que tememos ao Senhor somos bem-aventurados, porque andamos os caminhos do Senhor. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será. Olha a promessa de felicidade aqui: feliz será e te irá bem. O interessante é que Deus, Ele nunca nos deseja o mal, Ele nos tem promessas boas, promessa de superação, de benignidade, de misericórdia, de amor. Tudo que o Senhor nos promete, tudo o que o Senhor nos faz é bom. E aqui ele promete, o salmista fala: feliz será e te irá bem. Então nós devemos sim trabalhar, devemos buscar, devemos granjear, devemos honestamente adquirir, sim, honestamente, do suor do nosso rosto, com trabalhos das nossas mãos. O trabalho, ele é um mandamento do Senhor. Então, se você quer trabalhar, pode trabalhar mais, pode ganhar mais, amém. Faça isso, não precisa você parar e falar: vou esperar cair do céu. Não, não é isso que Deus nos quer, não é isso que Deus quer. Não é isso que Ele está nos falando, não é isso que Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando que devemos sim trabalhar, buscar, mas com honestidade. Porque não adianta tentarmos tirar de outro aquilo que não nos pertence. E nós podemos, sim, honestamente, ganharmos mais e mais, sem ter que tirar de ninguém. E se nós temos mais, podemos com isso glorificar ao Senhor, engrandecer ao Senhor. Tem muitas formas de você agradar ao Senhor com aquilo que você tem. Agradar ao Senhor com o pouco que você tem ou com o muito que você tem. Basta você querer, e o seu coração deve estar sempre voltado para o Senhor, para o tesouro que é o Senhor Jesus Cristo, e nunca deixar que nada dessa terra faça parte da sua vida ou tome prioridade em seu coração. Eu gostaria, para encerrar, ler um texto que está em Eclesiastes 5, 10 e 20. Eclesiastes 5, de 10 a 20. Falando novamente de dinheiro, às vezes você pode falar assim: irmão, mas para você falar de dinheiro é muito fácil, porque você não tem. Graças a Deus que eu não tenho. Graças a Deus que eu não tenho, mas eu tenho o Senhor Jesus Cristo em minha vida. E essa palavra, ela está no meu coração, já tem um bom tempo já que essa palavra está no meu coração. Porque eu tenho observado o quão miserável é a pessoa que tem bens, muitos bens, e não conhece o Senhor. Não estou falando dos irmãos, queridos irmãos, que têm bens, mas servem ao Senhor, do que foram salvos pelo Senhor. Não estou falando desse, porque esse, com certeza, os seus bens não é prioridade na vida dele. E sim o Senhor Jesus
é prioridade na vida dele. E Deus acrescenta e pode nos acrescentar cada dia mais e mais. Adquirirmos riquezas materiais não é ilícito, mas desde quando ela seja segundo plano, desde quando o Senhor Jesus Cristo seja prioridade em nossas vidas, desde quando os nossos corações não estejam cheios de coisas materiais e sim do Espírito Santo, cheios de coisas espirituais. Aí essas coisas podem ser útil para nós. Mas o ímpio que tem bens, eu tenho observado, eles não têm a Cristo e eles confiam nas riquezas. Eles confiam naquilo que ele tem. Esses dias eu vi uma frase que me chamou muita atenção. E essa frase dizia assim: eu tenho dó de quem só tem dinheiro. E é uma verdade. Quem só tem dinheiro. Quem escreveu aquela frase quis dizer o seguinte: ele é rico, muito rico, materialmente falando, mas ele só tem isso. Então ele é um pobre miserável diante do Senhor. Porque a riqueza verdadeira não está em dólares. A riqueza verdadeira não está em bens. A riqueza verdadeira não está naquilo que possuímos, naquilo que somos, não está naquilo que acreditamos que pode nos salvar, que são bens materiais. Isso não. Isso aí são coisas passageiras, como os textos já falou. O ferrugem comem, o ladrão mina, a traça destrói. Tudo isso é passageiro. Mas o nosso bem maior, que é o Espírito Santo, que é o Senhor, esse sim, é uma grande riqueza. Então essa frase me chamou bastante atenção. Eu tenho pena de quem só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Tirou o dinheiro dele, ele não é mais nada. Ele não sabe, ou se sabe, se esquece que a vida é uma dádiva do Senhor. E ele só está vivo pela misericórdia do Senhor. Nós só existimos pela misericórdia do Senhor. Nós temos tendência em correr atrás, buscar e adquirir, trabalhar e adquirir mais e mais. Isso não nos é proibido de fazer, mas nós devemos sempre lembrar que para nós trabalharmos, nós temos que ter vida, temos que ter saúde, temos que ter força, temos que ter inteligência, temos que ser forte e temos que estar bem fisicamente falando, para podermos trabalhar. E se Deus nos tirar a saúde, nós vamos conseguir trabalhar? Não vamos. Então, por que primeiro Deus? Por que primeiro buscar as coisas do Senhor? Por que primeiro buscar ao Senhor? Por que primeiro estar diante do Senhor? É porque todas essas coisas vêm do Senhor e é o Senhor que nos acrescenta como Ele quer. Às vezes não é nem como merecemos, porque nós não às vezes merecemos muito, mas o Senhor, Ele é misericordioso e Ele tem nos acrescentado, Ele tem nos dado graça, Ele tem nos dado vida, tem nos dado saúde. Eu sou grato pela minha vida. Você deve ser grato pela sua vida, porque hoje você está aqui respirando. Nenhum de nós podemos, por vontade própria ou por força própria, acrescentar em nossas vidas nem mais um segundo sequer. É o Senhor que cuida das nossas vidas. Então, essas pessoas que só têm dinheiro, não têm a Cristo, são pobres, miseráveis. Não estou generalizando.
como eu já disse, tem irmãos queridos que eles não só têm dinheiro, eles têm dinheiro sim, eles têm bens, mas eles têm Jesus Cristo como prioridade na vida deles. Então eles são bem-aventurados. Mas quem só tem dinheiro e ele confia no dinheiro, ele está confiando em algo que pode acabar. Ele está confiando em algo que, se ele se ficar doente, ele gasta tudo aquilo que ele tem e não recupera a sua saúde. Nós temos inúmeros exemplos disso. Pessoas que tinham muitas posses, materialmente falando, muitos bens, acabou tudo porque adquiriu uma enfermidade. E em muitos casos não tem jeito, perde tudo que tem e Deus ainda permite que ele morra. Então o que adiantou? O que adiantou a riqueza dele? O que adiantou as posses dele? Sem contar que a riqueza ela não traz felicidade. A riqueza material ela é boa? É sim, claro que é, se ela for bem aplicada, se ela for bem administrada, se nós soubermos como possuir a riqueza material, sim, aí sim, ela é bem-vinda e ela nos ajuda, nos traz conforto. E se nós temos um coração voltado ao Senhor, nós podemos com isso ajudar outras pessoas. Não é levar a felicidade, porque a felicidade só existe em Cristo. Mas os bens materiais, se for bem aplicado, ele é bem-vindo. Timóteo 6, 1 Timóteo, aliás, eu já li isso aí, é Eclesiastes, que é o texto que eu citei. Eclesiastes 5, de 10 a 20, vai falar algo mais ou menos referente a isso que eu acabei de falar. O que ama o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. O que ama o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Por quê? Ele ama o dinheiro. Então, se ele ama, ele quer cada dia mais, mais e mais. Nunca está bom. Eu não quero aqui citar nenhum nome, mas normalmente quem tem dinheiro e não tem Cristo, ele quer mais, 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 mais e mais e mais. Ele é insaciável, porque ele ama aquilo que ele tem. Ele ama ao dinheiro. Então, se ele ama o dinheiro, ele quer cada dia mais, mais e mais e mais e mais. E por que então nós não amamos, ou essa pessoa não ama a Cristo? Da mesma forma, se nós amamos Cristo, nós vamos querer cada dia mais, mais e mais de Cristo. Isso sim é o Senhor nas nossas vidas. A quem amar a abundância nunca se fartará da renda, e também isto é vaidade. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais rende para ele, mais ele quer. Isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplica também o que a comem, mais proveito. Que mais proveito, pois tem os seus donos do que a veem com os seus olhos. Que mais proveito tem os seus donos do que a veem com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O dinheiro traz felicidade? Não. O dinheiro, se ele só é dinheiro, a pessoa que só tem dinheiro, a palavra do Senhor diz, e não é só nesse texto, tem outros textos que diz, ele não tem paz.
ele perde o sono. E quem é, entre aspas, pobre fisicamente falando, financeiramente falando, ele é pobre, mas espiritualmente ele é riquíssimo, esse dorme um sono tranquilo, porque ele tem paz, porque ele tem Cristo na sua vida. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura. E havendo algum filho, nada fica na sua mão. O rico, ele granjea mais, adquire mais, quer mais, mas da mesma forma que vem, pode acontecer de se ir. Porque vem uma enfermidade e ele vai gastar. Quando ele morrer, ele nada disso leva. Pode se perder por qualquer coisa, algo mal, uma aventura, pode se perder tudo aquilo. E onde está a diferença das riquezas espirituais? Em Cristo nós não perdemos, nós só temos a ganhar mais e mais. E se nós permanecermos em Cristo, firmes em Cristo, nada que temos diante do Senhor, que temos aprendido, que temos em nossos corações será perdido. Nem a fome, nem a peste, nem a enfermidade, nada pode nos tirar o amor de Deus, a presença do Senhor. Porque todas essas coisas estão debaixo do Senhor, todas essas coisas estão... o Senhor está acima de todas essas coisas. E é Ele que nos vivifica, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos deixa dormir, é Ele que nos traz tranquilidade. Versículo 15. Como saiu do ventre de sua mãe, de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Isso é riqueza material. Adquire, mas quando você nasceu, quando você saiu do ventre da sua mãe, você saiu nu, e para a terra voltará nu. Nada disso que você correu atrás, materialmente falando, nada disso que você buscou, que você conseguiu, você vai conseguir levar. Então é por isso que os nossos corações devem estar sim voltados para o Senhor, e o nosso tesouro deve ser no Senhor, deve ser tesouros adquiridos nos céus, porque esse nós vamos carregar com nós para sempre. Também isto é um mal que causa enfermidade, que infalivelmente como veio, assim ele vai. Que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e cruel furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do céu todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos seus dias, da sua vida, porquanto Deus lhes responde na alegria do seu coração. Se você tem algo que Deus te deu,
alguma riqueza, algum bem, isso é um dom do Senhor, é uma dádiva do Senhor. Nisso sim, você deve alegrar o seu coração. Naquilo que Deus te proporcionou, naquilo que Deus te deu. E em Cristo, nós podemos todas as coisas. Podemos possuir bem, sim, podemos, mas em Cristo. Nele nós somos mais do que vencedor. Amém? Que Deus possa fazer compreender em seu coração, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida e que você tenha consciência de que o que você tem, ou o que você possa ter, materialmente falando, não é tudo. Mas se Deus te deu, amém, e faça bom uso dele. Mas nunca substitua um Senhor pelo outro. Nunca substitua Mamon pelo Senhor vivo, pelo Deus vivo, pelo nosso bem maior que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Esse é o nosso bem maior. É esse tesouro que nós devemos sempre buscar. É esse tesouro que nós devemos sempre adquirir e juntar. Não ajunteis tesouro aqui na terra, onde se perde, mas ajunteis tesouros no céu, onde está guardado para sempre com o Senhor. E esse tesouro é Jesus Cristo. É a eternidade, é a nossa salvação. Que nós possamos, cada dia, buscarmos o Senhor, estarmos mais e mais diante do Senhor e querermos entender melhor cada dia a palavra do Senhor e o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em o nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos convidar os irmãos, quem quiser se colocar de pé. Vamos cantar esse hino para encerrar a mensagem que Deus nos trouxe hoje. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que nós ouvimos hoje da parte do Senhor. Então vamos buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia.
nós te agradecemos, Senhor. Nós te exaltamos porque o Senhor tem sido o nosso pão, o Senhor tem sido o nosso sustento, Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela nossa riqueza, Pai, que é uma vida eterna contigo, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem nos abençoado, Senhor, que nós trabalhamos, Senhor. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, fôlego de vida, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor. Pai, esteja abençoando ainda mais e mais as nossas vidas, os nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, de paz contigo, Senhor Jesus. E um despertar cada vez maior em nossas vidas, Senhor. Que possamos levar a Tua palavra a este mundo, Senhor Jesus. A cada um que necessita, Pai, de uma cura, de uma libertação espiritual, Senhor. Que seja para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Tenha uma ótima semana. E hoje nós temos um aniversariante no nosso meio, né? Lino é o nome dele. Vamos cantar os parabéns para o irmão Lino. Que Deus possa continuar abençoando a vida dele. Que Deus possa continuar te dando graça, vida, saúde e sempre na presença do Senhor. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, parabéns pra você, oh, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Oh, parabéns pra você, oh, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Lino! Viva! Amém! Que Deus abençoe a sua vida, Lino, sempre. Que Deus te dê muitos anos de vida e muita saúde e sempre na presença do Senhor, sempre servindo ao Senhor e feliz para sempre. Que Deus abençoe. Amém?